Meus amigos do programa Nota 10, hoje o Arquivo Sem Limites vai destacar um grande bauruense, jornalista, historiador, responsável pelo resgate da história de Bauru em grande parte, senhor Luciano Dias Pires. Tudo bom, senhor Luciano? Tudo bem, tudo certinho. Muito obrigado, viu, por nos dar essa colher de chá e contar a história do senhor tão rica aqui na cidade de Bauru. Não, eu que agradeço a vocês essa chance de conversar com o telespectador e contar um pouquinho a respeito da história de Bauru ao vivo. É isso aí. Me fala uma coisa, o senhor nasceu em Bauru, nasceu quando? Eu nasci em Botucatu. Botucatu. Eu vim para cá, nasci lá em 1927 e vim para Bauru com 2 anos de idade. Meu pai transferiu residência para cá, meu pai era... Naquela época falava tipógrafo, né? Hoje é gráfico. Ele trabalhou, inclusive, gerenciou até o João Kobe na antiga Tipografia Brasil. Depois ele montou a sua própria gráfica chamada A Impressora e ele foi, inclusive, jornalista também na sua mocidade. Só que quando ele chegou em Botucatu, ele parou com um problema de jornal e só ficou mesmo trabalhando em gráfica. Como era Bauru na sua infância? Uma cidade gostosa de se morar. Eu, inicialmente, a lembrança mais antiga que eu tenho em Bauru, da onde eu morei pela primeira vez, foi na Rua Rio Branco, entre a Avenida Rodrigues Alves e a Rua Bandeirantes. Bauru começava onde e acabava onde na época da sua infância? Bauru começava lá na Rua Araújo Leite, as travessas todas, né? E a cidade ia desde a estação da Noroeste até a Rua Araújo Leite, depois atravessava o Ribeirão das Flores, né? E já continuava algumas casinhas na Vila Cardia. E na parte assim alta chegava até a Duque de Caxias, passava até a Duque de Caxias com poucas casas, né? A Vila Falcão já existia? Já existia, Vila Falcão, a Vila Bela Vista, Vila Cardia, já existia tudo isso aí. Mas eu tinha aquele miolo da cidade, eu ficava muito ali no centro, porque meu pai tinha a gráfica por ali. Eu ia trabalhar com meu pai lá também, ajudar com o servicinho, e eu vivi muito aquele setor, a Cinelândia de Bauru, né? Era chamada Cinelândia, tinha a Bauru do Clube, que funcionava ali onde era Dante Alighieri. Sim. E eu me lembro perfeitamente quando o Leônidas Simonetti apresentava os programas, ele falava Bauru Rádio Clube, falando do quarteirão mais bonito da cidade, que era aquele quarteirão onde tinha o Teatro São Paulo, tinha a Dante Alighieri, depois você atravessava o Rio Branco, vinha também o Cine Bauru, que foi inaugurado em 1938. Teve antes o Cine Brasil também, que foi parcialmente destruído por incêndio e encerrou as suas atividades. Enfim, eu tenho gratas e bonitas lembranças daquele passado que traz essas recordações e que nos dá a chance de poder escrever sobre a história da cidade, sobre as pessoas, porque tudo isso não sai da minha memória. Quando foi que o senhor falou, vou ser historiador? Foi alguma coisa que aconteceu? O senhor já queria fazer isso? Como foi? Eu, desde criança, sempre gostei da matéria História. Eu, na Noroeste do Brasil, onde eu ingressei no dia 1º de outubro de 1945, durante 21 anos eu exerci o cargo de profissional de Relações Públicas, cargo de carreira. Depois eu fiz o meu registro normal, tudo em carteira de trabalho, e ali comecei a contar a história da ferrovia, contar a história da Noroeste. Mas para contar a história da Noroeste, eu tinha também que me aprofundar na história de Bauru. Fui redator-chefe do jornal Gazeta Paulista, que era editado em Bauru, que é de propriedade do Toninho Bortoni. Eu passei ali também a me dedicar a reportagens históricas, entrevistando os professores, né?
cada um contando a história da sua escola, a sua própria história. E depois, já na Noroeste do Brasil, eu me aprofundei ainda mais. Eu ia ao cinema com meus pais, eu sentava lá com eles, lá na parte bem lá atrás do cinema, e ficava vendo entrando aquelas famílias, entravam aquelas famílias, todo o pessoal junto, né? Então chegava a família Marta, o velho Marta com a esposa, com os filhos, daqui a pouco chegava o João Kobe com a esposa, com os filhos, chegava lá o da casa lá do Caetano Sampieri, ele com a esposa, com os filhos. Então eu ficava vendo aquelas pessoas que entravam, eu perguntava para meus pais, falava, esse que entrou, quem que é? É o fulano, o ciclano, faz isso, e que aquilo ficou entrando na minha cabeça, e longe de esperar naquela oportunidade, que um dia eu passaria a escrever a história daquelas pessoas no Bolo Ilustrado, dessa página que eu faço, o Retrato de Família. Como meu pai tinha gráfica, ele fazia os impressos para o João Simonetti, necessários lá para o trabalho da rádio, eles tinham uma amizade muito grande, né? O João Simonetti com meu pai. E eu ficava no rádio, lá ouvindo, né? Ligava o rádio lá na papelaria, ficava ouvindo a Bauru do Clube, como é que é, o cidadão falando lá, que saiu a voz aqui no rádio. Comecei a gostar daquilo e comecei a pensar, puxa, será que um dia eu vou falar em rádio também? Eu estive um ano em São Paulo, tentei um teste lá na Rádio Tupi, eu tinha uns parentes que trabalhavam na Rádio Tupi, e o meu grande Homero Silva, acertaram com ele fazer comigo lá um teste. O Homero Silva foi um grande nome, foi deputado, foi o mestre de cerimônia da televisão também. Mas aquela má vontade de atender, eu pus cargo de consciência, eu fui lá um dia, ele me atendeu, pegou o microfone e falou, sabe que isso aqui é microfone, né? Você disse, estou vendo o que é. Então, você pega esse texto, você entra naquela salinha, você vai ler lá esse texto e eu vou ficar ouvindo aqui. Aí eu li o texto, saí de lá, ele falou, você tem uma voz grave e tal, não sei o quê, mas precisa treinar bastante, volta daqui 6 meses. Né? Só que se ele não tivesse morrido, ele estava me esperando até hoje lá, porque eu nunca mais voltei, né? Voltei para Bauru sempre na cabeça com aquele negócio de rádio. Fiz amizade com dirigentes do Noroeste da época e passei a atuar no departamento de promoção social do Noroeste, inclusive assumi a chefia do serviço de alto-falante do estádio. Aí já meio... tinha microfone. Tinha microfone, meio caminho andado, eu tinha que pegar propaganda, né, na cidade, e lá no intervalo dos jogos, antes de começar o jogo, depois terminava, e no intervalo, ler aqueles textos, né, lendo aqueles textos todos, e ali eu fiquei assim, meio realizado na época já, né, já estava no microfone. E nesse meio tempo, a Bauru Rádio Clube funcionava, parece que das 6 da manhã às 11 horas da noite. Às 11 fechava, só voltava no dia seguinte. E eram 2 locutores à noite. Tinha os locutores à tarde, era o Zé Fernando Amaral, tinha o Dias Antunes, tinha o Ivo Mainardi, Hélio de Aguiar, tem os papas do rádio de Bauru da época, os locutores, né? Zadok de Paulo Rafael, os grandes nomes do rádio de Bauru naquela época. E um dia lá, após um jogo do Noroeste, o Zé Fernando do Amaral falou para o Loli, por que você não convida esse locutor aí do estádio para ir lá fazer um teste, né? Aí, precisa lá um cara à noite, a gente ir lá à noite, não sei o quê. Aí me convidaram. Eu fui lá fazer o teste. E quem me sabatinou foi o Ivo de Barros Mainardi, né? Aí eu fui aprovado. E comecei a trabalhar em rádio. Eu lancei um programa na rádio, era com o nome de Pra Frente Noroeste. E tinha o prefixo musical, era aquela música do maior espetáculo da Terra, do circo. Sim. Aquela música, né? E entrava no ar às 8 horas e ia das 8 às 9. Aquilo ficou um programa que era um negócio, Bauru parava para ouvir aquele programa do Noroeste. Entrevistava os jogadores, notícias, aquela coisa toda. O Bar Cristal, o famoso Bar Cristal, os Carpadilha, tudo. Quando começava o programa, ele já ligava o rádio, porque ali, a semana toda à noite, aquele quarteirão, aquela confluência Rio Branco com a 1º de agosto, aqui ficava cheio de gente discutindo a campanha do Noroeste e falando aquela coisa. E quando no Bar Cristal, os caras ligavam o rádio e entrava aquela música do maior espetáculo da Terra, saía todo mundo do meio da rua e invadia o bar lá para ficar ouvindo as notícias do Noroeste.
Aí depois, em 55, o Nelson Reginato, que era diretor do Diário Bauru, jornalista, ele um dia me chamou, era muito amigo, nós éramos quase irmãos. Nossos pais foram amigos. Ele falou: Luciano, vamos lançar um jornal falado na G8 aí, né? Vamos falar com o Simonetti. Eu falei: mas como? Vamos falar tipo daquele do grande jornal falado do Tupi, do Corifeu de Azevedo Marques, né? Eu falei: mas como é que a gente faz isso? Não, vamos, te arruma patrocínio aí, você conversa com o pessoal aí da fornecedora da Noroeste, eu vejo aqui o pessoal do Diário, fala com o Nicolinha, né? Aí começou a crescer aquela ideia, tomar corpo. O Nelson entrou em contato com o Corifeu, ele autorizou usar aquele prefixo do grande jornal falado Tupi. Aí nós lançamos, compramos o horário do Simonetti e lançamos então na Bauru Rádio Clube o grande jornal falado G8. Foi o primeiro programa do gênero do rádio bauruense. Começava às 10, terminava às 11 horas da noite. Aí começamos a usar o gravador. Esse gravador reverb da rádio, o Simonetti autorizou para entrevistar as pessoas, um gravador pesado, grande, né? Eu tenho, está guardado, funciona perfeitamente. Mas tinha meses assim que dava problema, eu tinha que botar dinheiro do bolso para pagar o Simonetti. Conheço essa história. Para pagar, a propaganda era muito difícil, né? Aí depois entrou um gerente novo na rádio, um gerente de fora, e cismou com o gravador, cismou com o meu programa, falou para o Simonetti que eu ganhava barbaridade, que tinha que aumentar o preço da hora, e esse negócio do gravador tinha que cobrar uma taxa de aluguel, né, do gravador. Na salinha do Simonetti, eu entrei lá, ele sentado, aquele jeitão dele, e o gerente em pé. Pois é, Luciano, negócio aí, falei com o seu João aqui, o gravador está fazendo uma falta danada e tal. Eu falei: seu João, o negócio é o seguinte, o senhor é um homem bravo, eu sei que o senhor é um homem bravo, o senhor quando o negócio não corre bem, o senhor fala, xinga, né, também. O senhor não quer vender o gravador? Agora, quanto que o senhor oferece? Eu falei: eu tenho um valor que eu vou oferecer aqui. Quanto é? Fala, quanto que oferece? Eu falei: ó, seu João, se o senhor não quiser, tudo certo, hein? Eu era cruzeiro na época, eu falei: ó, seu João, eu dou 10 mil cruzeiros por ele. Ele ficou olhando assim para mim, eu falando: pelo amor de Deus, o homem vai soltar, vai falar. Aí ele pegou e falou: você paga agora? Eu falei: pago, só que eu não tenho dinheiro, dou um cheque para o senhor. Tem fundo o cheque? Eu falei: ó, tem fundo, não tem problema. Então me dá o cheque. Aí eu continuei na rádio por uns meses, mas aquela pressão do tal gerente, eu não consegui ficar lá. Aí eu entrei em contato com o Horácio Cunha. O Horácio Cunha tinha a rádio emissora Terra Branca lá atrás do Campo do Noroeste, lá em cima, na vila, né? Falei com o Horácio, vamos fazer assim, vamos, pode até começar sem propaganda, eu pago um cachê para você fazer, para a hora que entrar propaganda, nós acertamos tudo, né? Aí eu lancei lá, Rádio Jornal Terra Branca. Depois, então, eu deixei definitivamente o rádio, só fiquei com o Diário de São Paulo, até que um dia eu tive a feliz ideia de criar o Bauru Ilustrado.